Vamos lá! Olá! Seja bem-vindo ao canal do Projeto Mãos Solidárias. No primeiro vídeo da série sobre hábitos saudáveis, nós vamos falar um pouco sobre a história da higiene através dos tempos. Em 2020, fomos surpreendidos pelo avanço do novo coronavírus, e as redes sociais e os veículos de imprensa foram inundados com informações a respeito de como prevenir e combater essa doença. O avanço do vírus pelo mundo ocasionou uma das maiores emergências de saúde pública internacional dos últimos anos. As autoridades em saúde foram unânimes em 3 recomendações básicas: distanciamento social, uso de máscaras e a higienização constante das mãos. A pandemia nos mostrou a necessidade de falar sobre cuidados de higiene de maneira clara, além de disseminar informações corretas acerca dos hábitos de higiene e de limpeza entre os nossos amigos e familiares no contexto dos nossos lares. Para combater a Covid-19 e evitar que a doença continue se espalhando, é muito importante falar sobre hábitos de higiene, seguir as orientações que são dadas pelos profissionais da saúde e pelos cientistas. Segundo a reportagem publicada em março de 2020 na revista Rádios da Escola Nacional de Saúde Pública, essa é a 6ª vez que a Organização Mundial da Saúde decretou emergência de saúde pública internacional. Sabemos que na história da humanidade, outras tantas vezes fomos desafiados por doenças que não sabíamos como tratar, mas pelas experiências que já passamos, uma coisa ficou clara: hábitos saudáveis de higiene são capazes de salvar vidas. Para entender a relevância da higiene nas nossas vidas, convido você a voltar comigo no tempo. No século XV e no início do século XVI, a higiene chegou a ser considerada prejudicial à saúde. Dá para acreditar? Os médicos da época não sabiam como a peste bubônica penetrava no corpo, então eles recomendavam que a população deixasse que se desenvolvesse uma camada grossa de cascão, que eles julgavam ser uma camada protetora, que impediria que as pessoas fossem atingidas pela peste. No século XIX, os hospitais eram chamados de casas de morte. Eram espaços onde os doentes ficavam amontoados em salas pouco ventiladas e sem acesso à higiene e água limpa. As pessoas que tinham melhores condições financeiras costumavam se tratar em casa, onde as taxas de mortalidade eram de 3 a 5 vezes menores. Foi nesse contexto que, em 1846, o médico Ignaz Semmelweis fez uma observação que causaria uma revolução no Hospital Geral de Viena e em todo o mundo. Semmelweis observou que havia um contraste muito grande entre as clínicas sob sua responsabilidade. Numa delas, a taxa de mortalidade era baixa, e na outra, muitas mães morriam. As mortes na clínica, utilizada para o ensino de jovens médicos, onde além dos partos eram realizadas autópsias e cirurgias, chegavam ao triplo da outra, onde era feito o treinamento de enfermeiras parteiras. Ele ainda estava longe de imaginar que existissem vírus e bactérias, mas achou que algo dos cadáveres era passado para as mulheres. Deu o nome de partículas cadavéricas a esse material que ficava aderido nas mãos dos médicos e contaminava os pacientes. A partir dessas observações, propôs uma experiência. Ordenou que todos os médicos lavassem as mãos antes e depois de cada procedimento. Deu certo e as mortes diminuíram muito. Apesar dos resultados positivos, a hipótese de Semmelweis foi alvo de muita contestação e resistência por parte da comunidade científica. Demoraram décadas para que essa noção básica de higiene virasse uma prática nos hospitais, e mais tempo ainda para que fosse adotada como um hábito pela população. Só no início do século XX que houve uma substancial melhora. No Brasil, os primeiros relatos de viajantes mostravam a surpresa dos portugueses com os muitos banhos que os indígenas tomavam, e com seus corpos nus, limpos e sem pelos. Nos relatos posteriores, porém,
o que vemos é a descrição de casas imundas, tomadas de um mau cheiro insuportável, cheias de mosquitos e baratas. Urinar e defecar pelas ruas era uma prática comum, o que tornava os espaços públicos mal cheirosos e cheios de ratos, moscas e baratas. Somente a partir do século XIX, com o desenvolvimento da ciência e a conscientização sobre a importância da higiene, é que os hábitos começaram a ser mudados, o que foi impulsionado também pela propagação da água encanada e do esgoto. Embora, até hoje, ainda tenhamos muitas localidades do mundo que não dispõem de saneamento básico. Com a popularização do sabonete e do sabão, os cuidados com o banho e com a higiene íntima se tornaram mais comuns e os hábitos de limpeza foram ganhando espaço. No entanto, o cuidado com a higiene, o uso de produtos de limpeza, a criação cada vez maior de cosméticos e cuidados estéticos são práticas recentes e que tiveram sua popularização apenas no século XX, ganhando forte impulso através da publicidade. Ou seja, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, o avanço dos hábitos saudáveis de higiene foi motivado principalmente pelo interesse financeiro e não propriamente por preocupação com a saúde. Os norte-americanos foram os pioneiros na promoção da limpeza corporal e investiram pesado na propaganda e na indústria de produtos de higiene pessoal. Atualmente, o brasileiro consome, em média, um sabonete por mês. Esse baixo consumo está associado ao fato de que costumamos tomar banho com frequência, mas lavamos pouco as mãos. Com a chegada da pandemia de Covid-19, voltamos a nossa atenção para um produto que já faz parte das nossas vidas e que tem sido apontado pelos especialistas em saúde como o principal agente no combate ao vírus: o sabão. No próximo vídeo, vamos conversar sobre as razões que tornam a lavagem das mãos com sabão uma das medidas mais eficazes para o combate do coronavírus. E, além disso, desvendar também o modo de ação desse produto. Tudo isso de maneira bem simples e descomplicada. E aí, vamos juntos? Curtiu o conteúdo do primeiro vídeo? Quero te convidar para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, tu vai poder ficar por dentro das atualizações de conteúdo e saber tudo o que rola no projeto Mãos Solidárias. Se tu gostou do nosso trabalho, não deixe de dar um like nesse vídeo e compartilhar ele com a família e os amigos. Até a próxima!